Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a 10ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Passou a palavra ao segundo secretário para fazer a primeira chamada regimental. Adelaide França, Antônio Garrote da Silva Filho, Presente. César Tenório, Cristiano Ávila Ramos Ferreira, Edson Souza de Queiroz, Flávio Emílio Arruda Silva, Genival Santana de Araújo, Geraldo Ribeiro Lima Júnior, Marcos Luciano Monteiro Santos Silva, Maxwell Rocha Feitosa, Paulo Sérgio Silva de Lima, Pedro Rodrigues Gabes Neto, Ronaldo Correia de Santos Júnior, Salomão Cavalcante Torres, Sheila Maria Duarte. Vereador Maxwell, justifica aí a ausência do vereador Edinho. Está com início de virose. Submeta em votação a ata da sessão anterior. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente. Correspondências recebidas do prefeito, não houve. Correspondências recebidas de diversos, também não houve. A palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da galeria, em nome da Josiane, o Cristino, o Anderson, parabenizar pelo evento do sábado. É um bingo beneficente em prol do tratamento de saúde do garoto Juan. Tivemos lá com a Lúcia, a mãe do garoto, onde tive a oportunidade de acompanhá-los para prestar contas lá com a família, né, e agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes nesse momento solidário, né, e poder contribuir com o tratamento dele. A comunidade de Boa Vista do Tomé tem feito esse grande trabalho de cuidar das pessoas com muito respeito e com muita consideração, e vem mais eventos por aí, e conte conosco, com toda a nossa estrutura, com todas as nossas condições e com a Prefeitura Municipal. Dá um abraço aqui ao Bruno, né, que nunca mais tinha visto. Um abração para você e sua família. Senhor presidente, homenagear aqui todos os povos indígenas, em especial aos da nossa região, Chucurus e Cariris. Essa semana comemora-se no dia 19, na próxima sexta-feira, o Dia dos Povos Indígenas. E nesse dia, celebramos a diversidade dos povos indígenas do Brasil. A data foi criada em 1943, por meio de um decreto do governo Getúlio Vargas. Anteriormente, comemorávamos neste dia o Dia do Índio. Contudo, a ex-deputada federal por Roraima, Joênia Wapichana, criou um projeto de sua autoria que virou lei em 2022. Segundo ela, a intenção foi renomear a data e ressaltar de forma simbólica o valor dos povos indígenas para a sociedade brasileira e não o valor do indivíduo apenas como índio. Sendo assim, o intuito é divulgar e perpetuar os costumes e a história desses povos que tiveram grande contribuição na formação cultural do nosso país. E para celebrar esta data, na última segunda-feira, dia 15,
a Prefeitura Municipal abriu oficialmente as comemorações da Semana dos Povos Indígenas, realizando uma trilha ecológica na aldeia Mata da Cafurna, que contou com a participação de diversos segmentos da comunidade, moradores locais, alunos das escolas municipais, técnicos da CEMED, entre outras autoridades. A presença de pessoas demonstrou o interesse e o apoio da comunidade à valorização e à promoção da cultura indígena. Durante a semana, muitas atividades ainda irão ocorrer. Teremos uma programação diversificada com palestras, visita ao museu, apresentações culturais, entre outras, com o intuito de divulgar essa cultura que deu origem ao nosso país. Quero aqui prestar minha homenagem a todos os povos indígenas do nosso país, em especial aos de nossa terra, os chucurus e os cariris. Falar também, senhor presidente, sobre a abertura das inscrições para as Olimpíadas Brasileiras de Física e Ciências. Nossas escolas já podem inscrever nossos alunos nessas duas competições, que são as maiores de todo o país. A Olimpíada Brasileira de Física de Escolas Públicas está com inscrições abertas até o dia 3 de junho e é direcionada para estudantes das escolas estaduais, municipais e federais, do 9º ano do ensino fundamental e da 1ª à 3ª série do ensino médio, além de seus respectivos correspondentes na educação de jovens e adultos. Já a Olimpíada Nacional de Ciências está com as inscrições abertas até o dia 10 de agosto. As provas estão agendadas para o período de 15 a 17 de agosto, a primeira fase, e de 12 a 13 de setembro, a segunda fase. Uma das mais complexas Olimpíadas de conhecimento no país. As Olimpíadas reúnem em sua prova conteúdos de astronomia, biologia, física, história e química. Podem ser inscritos estudantes de escolas públicas ou particulares do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio, além de alunos da 4ª série do ensino técnico. Nosso histórico, senhor presidente, de medalhas em Olimpíadas é algo muito positivo. Cerca de 20 estudantes de Palmeira dos Índios foram medalhistas em pelo menos 5 Olimpíadas de Física e Matemática em 2023. Foram 4 medalhas de ouro e troféus de campanha, além de medalhas de prata, bronze e menção honrosa. Não há outra forma de alcançar o sucesso que não seja por meio de estudos. É imprescindível fomentar nos nossos alunos esse sentimento. Todos nós sentimos imensamente satisfeitos quando falamos sobre seus feitos e as conquistas em Olimpíadas, pois nesse momento percebemos que estamos no caminho certo. Por aqui, aos educadores, diretores de escolas que já estão incentivando nossos alunos na participação das Olimpíadas, que redobrem as conversas, expliquem a importância e assim nós vamos aumentar o número de participantes. Vamos trazer para nosso município o número máximo de medalhas possíveis, pois competência para isso nós temos. E isso aqui foi tratado, senhor presidente, no ano passado, e o nosso gabinete enviou ofício a todas as escolas aqui em Palmeira, onde tiveram alunos premiados. E eu volto a dizer, nós tivemos 20 estudantes de Palmeira dos Índios. É bom que isso seja divulgado, porque nós estamos falando de escola pública. E às vezes a gente não observa onde nossas escolas públicas estão indo de tão avançadas. Então eu repito, o ano passado, isso é um tema muito importante, nós tivemos 20
alunos, 20 estudantes de Palmeira dos Índios foram medalhistas em pelo menos 5 Olimpíadas, Física e Matemática em 2023. Foram 4 medalhas de ouro, troféus de campeão, além de medalhas de prata, bronze e menção honrosa. Então, senhor presidente, em meio a todos os debates que a gente traz aqui, e principalmente nesses períodos, o que se atentam mais às casas legislativas é tratar de política. E a gente tem que entender que as pessoas precisam ter informações mais concretas e informações construtivas, além do debate político. Então, eu não poderia deixar de trazer aqui, como nós já dissemos, o ano passado, o nosso gabinete enviou vários ofícios a todas as escolas de Palmeira, parabenizando pelo feito. E essas inscrições para 2024 já estão abertas. O nosso gabinete já providenciou ofício a todas as escolas, um circular, para informar sobre esses prazos, apesar de que as secretarias de saúde, as secretarias de educação do município e do estado já fazem isso. Tanto é que em 2023 nós tivemos 20 alunos premiados em Palmeira dos Índios. Então, eu trouxe aqui essa informação, senhor presidente, senhores vereadores, para que a gente dê importância, porque nós temos alunos muito bem preparados na nossa rede municipal de ensino e na nossa rede estadual também. Então fica aqui o meu incentivo, o meu apoio, e irei estar acompanhando atentamente, pois nós queremos, além de 20 que foram premiados no ano passado, que suba para 30 no mínimo, porque competência e capacidade nossos alunos têm. Obrigado, senhor. Retorno a palavra para o primeiro secretário para a leitura de proposições e ordem do dia. Veto total do projeto de lei CM01/2024, de autoria do vereador César Tenório, que obriga as empresas concessionárias de abastecimento de água e energia elétrica a comprovar a ciência do proprietário do imóvel ao ser efetuado o corte do fornecimento destes serviços. O presidente, a pedido do autor, lê o projeto. Mensagem de veto integral ao projeto de lei CM01/2024, a fim de que esta seja apreciada e votada pela egréssia Casa Legislativa, cumpre comunicar-lhe na forma do dispositivo do parágrafo 1º do artigo 50 do inciso 3º do artigo 66 da Lei Orgânica do Município. Decido vetar integralmente o projeto de lei CM01/2024 encaminhado a este Poder Executivo, que obriga as empresas concessionárias de abastecimento de água e energia elétrica a comprovar a ciência do proprietário do imóvel ao ser efetuado o corte do fornecimento destes serviços. Razões e justificativas do veto. Projeto de lei CM01/2024, de iniciativa do Poder Legislativo Municipal, estabelece a obrigação para as concessionárias do Serviço Público de Fornecimento de Energia Elétrica, Água e Esgoto deste município de Palmeira dos Índios, de coletar a ciência do proprietário do imóvel, pro registro fotográfico ou assinatura, quando da efetivação do corte do fornecimento de serviço, e armazená-la por no mínimo 90 dias, apresentando ao proprietário sempre que solicitado. Verifica-se que a matéria a ser regulamentada pelo projeto de lei em exame é voltada exclusivamente ao estabelecimento de obrigação às concessionárias de energia pública e de água, que prestam serviços neste município de Palmeira dos Índios, e pondo-lhe deveres de adoção do novo procedimento a ser adotado em caso de corte do fornecimento do serviço ao consumidor.
conforme dispõe o artigo 21, parágrafo 8º, 7º-B, 22, 4º e 75, parágrafo único, 3º da Constituição Federal, a competência para legislar sobre energia elétrica e definir os termos da exploração dos serviços de seu fornecimento, inclusive sobre o regime de concessão, cabe preventivamente à União Federal. Quanto ao serviço público de fornecimento de água potável, artigo 46 da Lei Orgânica deste município de Palmeira dos Índios estabelece que é de iniciativa do prefeito os projetos de lei destinados a regulamentar os serviços públicos municipais. Artigo 46 da Lei Orgânica do município de Palmeira dos Índios estabelece que são de iniciativas privativas do prefeito as leis que dispõem sobre organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoais da administração. O serviço de saneamento básico, onde se inclui o fornecimento de água potável e de esgotamento sanitário, é de competência dos entes municipais, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 30, 21 e 82 do caput deste município. Como é de conhecimento público, sua prestação não se dá diretamente por meio deste município de Palmeira dos Índios, mas por meio da concessão pública, onde se estabelece uma série de direitos e obrigações para ambas as partes do modo de serviço público que possa ser prestado, com qualidade e eficiência para a população. Como se trata o serviço público, a iniciativa e a propositura de lei que vive a regulamentação do serviço de água e esgoto é privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme subtranscrito no artigo 46, inciso 3º da Lei Orçamentária Municipal. Além disso, é de competência privativa do Poder Executivo Municipal editar projetos de lei que regulamentam os direitos dos usuários, a política tarifária e os deveres da concessionária, do modo a respeitar o contrato de concessão, consoante estabelece no artigo 81, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal. Assim, consoante ao artigo 46, artigo 66 e 66A da Lei Orgânica Municipal, é forçosa a emissão do veto total. Atenciosamente, Júlio César da Silva, prefeito. Projeto de Decreto Legislativo número 05/2024, de autoria do vereador Sérgio Passarinho, concede o título de cidadão honorário à senhora Maria Inês Marculino da Silva. Projeto de Decreto Legislativo número 011/2024, de autoria da vereadora Sheila Duarte, ortoga o título de cidadão honorário de Palmeira dos Índios ao senhor Cícero Gonçalves dos Santos e determina outras providências. Ordem do dia. Aceitação da tramitação do projeto de lei CM 04/2024, de autoria do vereador Sérgio Passarinho. Cria a lei de incentivo ao desenvolvimento do movimento cultural hip hop palmeirense e dá outras providências. A palavra, vereador Sérgio Passarinho. Obrigado, senhor presidente. A justificativa desse projeto, que é um projeto que cria a lei de incentivo ao desenvolvimento do movimento cultural hip hop palmeirense e dá outras providências. A justificativa diz que África Bambata, reconhecido como o criador oficial do movimento, estabeleceu 4 pilares essenciais na cultura do hip hop, que são o rap, o DJ, a breakdance e o grafite. Outros elementos também incluem na moda hip hop, inclusive as gírias. O breakdance, ou simplesmente o break, é um estilo de dança e esporte que nasceu como dança de rua, na década de 70, no bairro Bronx, na cidade de Nova York. Quando se fala em hip hop, logo associamos a dança, mas o movimento engloba uma série de iniciativas. A dança pé bom, que é uma tradução literal popularizada por James Brown, é considerada a predecessora do break, já que a partir dela foi criado o top rock e posteriormente o up rock,
estilos que desenvolveram juntamente se tornaram o que hoje é conhecimento mundialmente como breakdance, junto com o DJ, o rap, o beatbox, o MC, o grafite. O breakdance é um dos 6 pilares do hip hop, que é um importante movimento artístico da cultura negra nos Estados Unidos e no Brasil. Como um estilo de dança freestyle, o break requer muita energia atlética e criatividade dos breakdancers, como são conhecidos seus praticantes, para combinar os 7 tipos básicos de movimentos que constituem o estilo: o top rock, o foot rock, o drops, o flu rock, power moves, enfim. Por isso, hoje o breakdance é considerado, além de dança e expressão cultural, um esporte, devido à sua popularidade internacional. Está em vias de se tornar um esporte olímpico. Em 1984 surgiram os primeiros b-boys no Brasil. Hoje o estilo é dança e, além de parte importante da cultura urbana, uma forma de expressão artística que constitui a identidade cultural da juventude. Esse projeto de lei tem como objetivo fomentar a cultura do hip hop, que, além de promover a identidade e sociabilidade, cria uma comunidade. Vale ressaltar que o hip hop tem uma enorme importância na vida dos jovens das periferias e, assim, é responsável também por salvar vidas, funcionando como instrumento de resgate social frente a uma face obscura da sociedade. Então, senhor presidente, isso aqui é uma justificativa rápida, mas é preciso que a gente observe com bastante atenção, porque a gente pode ser, né, solicitado em algum espaço ou em algum evento em Palmeira, porque a aprovação desse projeto. É uma cultura que existe há mais de 50 anos e que tem chegado de forma organizada à Palmeira dos Índios. Ele já acontece fora do país, veio para o Brasil em 84, mas na década de 70 já existia fora do Brasil. Então, esse hip hop, breakdance, DJ, isso tudo vem se tornando, além de um estilo, de uma cultura, vem criando representantes também na política. Inclusive em Maceió, existe um candidato esse ano a vereador, que dizem que tem grandes chances de vitória, representado unicamente a sua classe do hip hop. Então, eles tiveram participação em Brasília, em Maceió, de forma organizada, e estão trazendo para a Palmeira dos Índios para que a gente torne isso em documento. A vereadora Adelaide tem dado essa atenção a eles, a vereadora Sheila tem dado atenção a essa classe. A vereadora Adelaide apresentou o requerimento solicitando a baixa do decreto. Além do que ela pediu, eles querem outro decreto, mas para que esse segundo decreto venha a ser emitido pela prefeitura, precisa da aprovação dessa lei. Então, em breve relato, senhor presidente, essa é a justificativa e o projeto fica aí para análise, tanto nas comissões como para qualquer vereador. Obrigado. Não havendo mais discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação da indicação número 128/2024, de autoria do vereador Geraldinho Ribeiro. Reitero o apelo ao prefeito e à SPCU, visando a revisão de iluminação pública do povoado Lagoa Funda, substituindo, se necessários, as luminárias do poste. Votação da indicação número 129/2024, de autoria do vereador Geraldinho Ribeiro. Reitero o apelo ao prefeito e ao deputado estadual Silvio Camelo, visando, através do programa Mais Água Agricultor, perfurar um poço artesiano do povoado Mandacaru de Cima, tendo em vista a necessidade existente. Em discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação da indicação número 140/2024, de autoria do vereador Flávio Emílio. Apelo ao prefeito visando enviar um projeto de lei instituído o tamanho mínimo para os lotes do nosso município em 80 por 20,
com o intuito de facilitar a criação de novos condomínios, em especial os que atendem requisitos do programa Minha Casa, Minha Vida. Votação da indicação número 141/2024, de autoria do vereador Flávio Emílio. Apelo ao prefeito e à SPCU visando pissarrar as estradas do povoado Cururipe da Cal, em especial a que dá acesso à piscina daquele povoado, tendo em vista a proximidade da quadra chuvosa naquela região. Votação da indicação número 142/2024, de autoria do vereador Flávio Emílio. Apelo ao prefeito e ao superintendente da SMTT visando a instalação de um redutor de velocidade na rua Otávio Cavalcante, em frente à Autoescola Torres, devido ao perigo de acidentes, pois o mesmo funciona aos 3 horários com grande fluxo de veículos e alunos. Em discussão. Com a palavra o vereador Flávio Emílio. Só uma correção, presidente. É 8/20 os lotes. E essa indicação já foi feita em números inferiores a esse, salvo engano, pelo colega Guruba e pelo Toninho Garrote anteriormente, mas eu retifiquei de 8/20, tendo em vista a necessidade do tão sonhado sonho da casa própria. Então, diminuindo o tamanho dos lotes, reduz os custos e, consequentemente, reduz o preço. Muito obrigado. Não havendo mais discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação da indicação número 143/2024, de autoria do vereador Sérgio Passarinho. Apelo ao prefeito por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, no sentido de realizar a divulgação e apoio às entidades sem fins lucrativos, para que as mesmas realizem cadastro e habilitação do programa Cozinhas Solidárias, cujo objetivo é prover o preparo e a distribuição de refeições à população mais vulnerabilizada. Votação da indicação número 144/2024, de autoria do vereador Sérgio Passarinho. Apelo ao prefeito por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, no sentido de que sejam adotadas medidas para o fomento, a participação no edital de registro do Patrimônio Vivo de Alagoas, a RPV/L 2024, cuja o objetivo é a ocupação de 3 vagas em decorrência do falecimento de 3 mestres de Patrimônio Vivo em 2023. Em discussão. Senhor presidente. A palavra vereador Sérgio Passarinho. Secretário Diego, as indicações estão contigo. Obrigado. Senhor presidente, a justificativa da indicação 143, que pede a Secretaria de Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social para adotar medidas para divulgação e apoio às entidades sem fins lucrativos, para que as mesmas realizem o cadastro e habilitação no programa Cozinhas Solidárias. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que é uma agência especializada do sistema ONU, que trabalha no combate à fome e à pobreza mundial. A fome no Brasil piorou nos últimos 3 anos. Cerca de 70 milhões de pessoas estavam em 2022 em estado de insegurança alimentar moderada, que é quando possui dificuldade para se alimentar. O levantamento também apontou que 21 milhões de pessoas no país estavam em 2022 em insegurança alimentar grave, caracterizado por estado de fome. Diante dessa realidade, inúmeras ações vêm sendo tomadas para tirar o nosso país dessas tristes estatísticas. E o programa Cozinha Solidária é uma dessas iniciativas. O governo federal regulamentou nos últimos dias as portarias 977 e 978, que definem regras para o cadastro e habilitação de entidades sem fins lucrativos que tenham interesse em implantar a cozinha solidária.
programa tem como objetivo combater a fome e a insegurança alimentar e nutricional por meio da garantia do acesso à alimentação saudável e adequada, a partir do apoio à cozinha solidária, já existentes e em funcionamento em todo o país, bem como as instituições que desejam ingressar nesse projeto. Então, diante de uma iniciativa tão importante e impactante para a vida de centenas de pessoas que vivem em dificuldade, onde não possuem o mínimo necessário para prover seus filhos, nós pedimos o apoio e apenas que a Secretaria de Assistência regulamente, né, as entidades aqui, de acordo com a portaria 977 e 978, que com certeza essa habilitação e esse cadastro aumentará o número de entidades sem fins que possam e tenham interesse em implantar a cozinha. Obrigado, senhor presidente. A 144, que pede à Secretaria de Cultura para que sejam adotadas medidas para o fomento à participação no edital do Registro do Patrimônio Vivo de Alagoas 2024, cujo objetivo é a ocupação de 3 vagas em decorrência do falecimento de 3 mestres do patrimônio vivo em 2023. O governo do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Cultura, anunciou no último dia 9 de abril o lançamento do edital de registro do Patrimônio Vivo de Alagoas. A notícia foi veiculada na página do governo de Alagoas. Em 2023, tivemos a perda de 3 mestres da cultura alagoana por conta de seus falecimentos. E com isso, o edital visa ocupar esses 3 lugares em decorrência da vacância. Os mestres falecidos foram Juvencio Joaquim dos Santos, conhecido como Mestre Juvencio da Chegança de Rio Largo, Anadege de Moraes Silva, Mestre Rainha do Guerreiro Leão Devorador da Xanda Jaqueira em Maceió, e José Pereira Lima, mais conhecido como Mestre Dedeca, do Reisado de Nossa Senhora Aparecida de Água Branca. O período de inscrições para se tornar parte do patrimônio vivo do Estado de Alagoas vai de 9 de abril a 23 de maio de 2024. Será considerada apta para a inscrição no registro qualquer pessoa natural de Alagoas que possua conhecimentos ou técnicas necessárias para a produção e preservação dos aspectos da cultura tradicional ou popular de uma comunidade. Os candidatos devem atender o requisito como ser brasileiro e residir em Alagoas há mais de 20 anos, ter participação em atividades culturais por mais de 20 anos, comprovada por currículo, portfólio e declarações de entidades reconhecidas, estar capacitado para transmitir conhecimentos à sociedade presencialmente por meio de comunicação e não ser registrado como mestre de patrimônio vivo em municípios alagoanos. O programa é financiado pelo Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais, com o bolsa de incentivo para os selecionados, consistindo no pagamento mensal de um salário mínimo e meio, conforme estabelecido na Lei Estadual 7.172. Alagoas é um dos estados mais ricos do país em cultura e patrimônio, e este legado precisa ser valorizado pelo poder público. Na nossa cultura, estão na nossa história e nossas origens, e nosso município não fica de fora. Muitas pessoas vivem e respiram cultura aqui e tem potencial para ocupar 1 ou 2 ou 3 dessas vagas. Com isso, nada mais justo que possamos participar do edital e eleger nossos mestres. Por isso nós pedimos à Secretaria de Cultura que vão em busca desses patrimônios vivos, e Palmeira dos Índios tem, e não tem só um, tem vários. Então é nossa oportunidade, senhor presidente, que a gente escreva na história o nosso patrimônio vivo aqui de Palmeira dos Índios como patrimônio vivo de Alagoas. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação da indicação número 145/2024, de autoria do vereador Dindô. Apelo ao prefeito e à Secretaria Municipal de Infraestrutura, visando a construção do calçamento no sítio Morumbi, no bairro da Vila Nova,
tendo em vista ser um grande apelo da população daquela localidade. Votação da indicação número 154/2024, de autoria do vereador Dindô. Apelo ao prefeito de SPCU visando pissarrar as estradas que dão acesso às comunidades Batinga, Moreira e Canafista do Moreira e Funil, tendo em vista a necessidade existente. Em discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação da indicação número 146/2024, de autoria do vereador Maxwell Feitosa. Apelo ao prefeito e à SPCU visando realizar passar a máquina motoniveladora na estrada da aldeia da Fazenda Canto, tendo em vista a necessidade existente. Em discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação da indicação número 147/2024, de autoria da vereadora Sheila Duarte. Apelo ao prefeito e à SPCU visando refazer o acesso e a estrada do povoado Olho d'Água do Pinto em razão da necessidade existente. Votação da indicação número 148/2024, de autoria da vereadora Sheila Duarte. Apelo ao prefeito e à Secretaria Municipal de Infraestrutura visando a construção de uma quadra poliesportiva no quilombo da Tabacaria, tendo em vista a necessidade existente. Em discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação da indicação número 149/2024, de autoria do vereador Toninho Garrote. Apelo ao prefeito e à SPCU visando o reparo da iluminação pública no bairro Graciliano Ramos e loteamento Vegas 1 e 2. Votação da indicação número 50/2024, de autoria do vereador Toninho Garrote. Reitero o apelo ao prefeito e à SPCU visando o reparo da iluminação pública no distrito de Canafístula de Frei Damião. Votação da indicação número 151/2024, de autoria do vereador Toninho Garrote. Apelo ao presidente da Câmara, o senhor Ronaldo Raimundo, visando a instalação e a disponibilização de um telão ao público no plenário da Casa, com o intuito de exibir reivindicações da população. Em discussão. Discutir, presidente. A palavra vereador Toninho Garrote. Bom dia a todos. Quero aqui saudar todos os vereadores em nome do presidente desta casa, Ronaldo Raimundo. A todos que nos escutam aqui na galeria em nome do seu Giovanni de Canafista do Frei Damião. E a todos que nos assistem nas redes sociais e aqui na praça. Senhor presidente, aqui é um apelo que as pessoas dessas comunidades me pedem, como Graciliano Ramos, Vegas 1 e 2 e Canafista do Frei Damião, que tem algumas ruas no escuro. E a população pede e reivindica a melhoria e o reparo dessas lâmpadas nos postes. E essa indicação, senhor presidente, a de número 151, que o pedido é a Vossa Excelência, é um pedido para que bote um telão aqui no plenário ou na galeria, no intuito de que às vezes nós vereadores vamos fazer alguma reivindicação falando o que falta na prefeitura, tipo remédio, tipo uma rua esburacada, tipo compressor de ar dentro da sala do dentista na Serra da Mandioca. E às vezes a gente fala aqui e as pessoas acham, eita, porque é política, vereador Flávio, pode ser mentira. E um telão desse aqui a gente vai mostrar ao vivo. Ao vivo, certamente, quando a gente estiver mostrando aqui, senhor presidente, o que a população nos manda, vai mostrar, muita gente já acredita, e vai mostrar mais ainda a veracidade, vereador César. E a gente mostrando aqui no telão, vai ser passado nas redes sociais, e quem estiver aqui na galeria, e até os próprios vereadores vão ver o que a gente pede e a comunidade que manda. Então é só isso, senhor presidente, e fico grato se for atendido com essa indicação, que é a mais importante aqui. Muito obrigado. Todas são importantes, mas essa é mais. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia. Não havendo mais discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ô, Márcio, 3 é demais. Votação da indicação número 152/2024, de autoria do vereador Márcio Monteiro.
Apelo ao prefeito e à SPCU visando a implantação de lixeiras na subida do Cristo do Goiti, bem como as placas orientando o descarte correto do lixo naquela localidade, em razão de ser um ponto turístico da nossa cidade. Votação da indicação número 153/2024, de autoria do vereador Madson Monteiro. Apelo ao prefeito e à SPCU visando a manutenção e a instalação das tampas dos bueiros na Avenida Brasília, no bairro Jardim Brasil, tendo em vista a grande movimentação de crianças e idosos na mencionada localidade. Votação da indicação número 155/2024, de autoria do vereador Madson Monteiro. Apelo ao prefeito e à Secretaria Municipal de Infraestrutura visando a construção de uma praça entre as ruas Jorge Moraes e Doutora Remilda Caparica, no bairro Juca Sampaio. Em discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Cristiano, tá aí? Tá. Olha ali. Votação da indicação número 156/2024, de autoria do vereador Cristiano Ramos. Apelo ao prefeito e à SPCU visando rever os canais de esgotos na Avenida Rotary, mais precisamente no trecho entre o posto de combustível e a loja da Yamaha, pois quando chove de forma torrencial a estrutura existente não dá vazão ao escoamento da água, causando alagamentos e grandes prejuízos e transtornos à população. Em discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do requerimento número 23/2024, de autoria do vereador Ronaldo Raimundo. Requer ao prefeito medidas visando realizar os reparos necessários no restaurante do Gildo em razão dos danos causados pelo incêndio ocorrido há cerca de um mês na Escola Municipal Antônio Fernandes da Costa, no povoado Moreira. A mencionada escola fica localizada vizinho ao restaurante do Gildo e o incêndio ocorrido naquela unidade de ensino também causou danos à estrutura física do estabelecimento citado, causando grande prejuízo ao proprietário. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador César Tenório. Só para falar desse requerimento, presidente, eu também fui ao restaurante do Gildo e eu vi a aflição do proprietário do restaurante. Um incêndio na escola veio para o restaurante do Gildo e acabou gerando diversos prejuízos a ele. E a gente sabe que isso era dever do ente público já ter recuperado. Mas pelo que eu estou vendo, o Gildo vai ter que entrar com ação contra o município para conseguir que o município resolva um problema tão simples como esse. Era só para também compactuar com o que Vossa Excelência pede e para pedir celeridade ao município, para que o Gildo não tenha que chegar a esse ponto de entrar na justiça para resolver um problema tão simples. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Toninho Garrote. Bom dia a todos mais uma vez. Eu não poderia deixar de comentar esse seu requerimento, senhor presidente, que isso aqui é uma questão de humanização. Todos conhecem o Gildo aqui, sabem as dificuldades que Gildo tem de sua locomoção e para resolver o problema do Gildo não precisava nenhuma indicação de ninguém, era questão de ciência e lógica, porque como é que uma escola com falta de manutenção pega fogo, prejudica o estabelecimento do Gildo e ninguém faz nada pelo Gildo. Então, senhor presidente, está de parabéns. Se precisar de advogado, estou aqui para ajudar, como o senhor também, César. Seu vereador é também advogado, para a gente poder unir forças e ajudar o Gildo, que o Gildo é um cara trabalhador, lutador e não merece estar passando por isso. Era só isso, senhor presidente, está de parabéns pelo requerimento. Um abraço e bom dia. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente. Esse foi um fato ocorrido há mais de um mês. Pelo que me contaram, alguém da escola, algum funcionário, foi tocar fogo no lixo. E esse lixo estava muro com o estabelecimento. Quando tocou fogo, pegou fogo em muitas coisas, muito papel, cadeira que tinha, e acabou entrando na casa do cidadão, na cozinha, no caso. Então, foi um dano material muito grande. As panelas
do restaurante foram queimadas. A máquina de lavar foi queimada. A geladeira pegou fogo. A telha caiu, metade da cozinha do restaurante. E a sorte maior, pessoal, é que quem foi acudir o cidadão, que ele é deficiente, foi os vizinhos. Ninguém da escola chegou lá para ajudar. Os vizinhos correram, apagaram o fogo e salvaram o rapaz. Foi negócio perigoso. Depois de 15, 20 dias, foram 2 funcionários falar com ele, para saber o que poderia ajudar. Ele falou o que tinha perdido. Os funcionários disseram que não podia fazer nada, porque a prefeitura não tinha como indenizar. Mas falou o seguinte: se o senhor comprar os materiais, a gente vem aqui, os pedreiros vêm aqui pelo menos, e resolve o dano causado. Ele comprou areia, ele comprou o tijolo, ele comprou a madeira, comprou as panelas todas de volta, e ninguém da prefeitura foi lá. A secretária de Educação não foi lá, que era a obrigação dela ver lá como está a escola, como está o estabelecimento do rapaz. E o rapaz está no prejuízo. Limitado, não podendo servir almoço para muita gente, porque não tem mais condições financeiras. Isso aí, minha indignação. Então faço um apelo aí à prefeitura, que visite o estabelecimento do rapaz e tente ajudar o cidadão trabalhador e o cidadão de bem, que merece todo o nosso respeito. Presidente, questão de ordem. Com a palavra, o vereador Toninho Garrote. Eu só quero fazer uma correção aqui, que o que me informaram foi que foi falta de manutenção na escola, mas o senhor explicou que foram tocar fogo na bagunça perto do muro. Então, acho nada mais justo do que corrigir a minha fala aqui, senhor presidente. Mas parabéns pelo requerimento. Sim, Toninho, mas, senhor presidente, se foi para queimar o material, foi ainda mais grave do que a falta de estrutura, porque demonstra a irresponsabilidade da direção da escola e da Secretaria da Educação em permitir que tais materiais sejam queimados dentro da própria escola, onde tinham alunos, onde tinham, provavelmente tinham funcionários. Isso poderia ser um incêndio de grande volume. Não atingiu o Gildo por sorte, mas poderiam ter também envolvido alunos e a própria escola. Então isso é ainda mais grave o que aconteceu. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O vereador individual e bloco. O requerimento da senhora. Votação do requerimento número 28/2024, de autoria da vereadora Adelaide França. Requer ao prefeito, extensiva à Secretaria Municipal de Infraestrutura, a construção de uma cobertura de ponto de mototáxi na Praça Lili Barros, em Palmeira de Fora. Votação do requerimento número 29/2024, de autoria da vereadora Adelaide França. Requer ao prefeito, extensivo à Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de realizar um mutirão de cirurgias para redução de mama, mamoplastia redutora, tendo em vista que muitas mulheres do nosso município sofrem com problemas na coluna devido ao peso nos seios, bem como dermatites de repetições abaixo dos seios. Votação do requerimento número 30/2024, de autoria da vereadora Adelaide França. Requer ao prefeito, extensivo à SPCU, no sentido de realizar a limpeza da Praça Padre Cícero, em frente à fazenda do senhor Neulivan Vasconcelos, em razão da necessidade existente. Em discussão? Não havendo discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passar a palavra ao segundo secretário para fazer a segunda chamada regimental. Adelaide França. Presente. Antônio Garrote da Silva Filho. César Tenório. Cristiano Ávila Ramos Ferreira. Edson Souza de Queiroz.
Flávio Emílio Arruda Silva, Genival Santana de Presente. Araújo, Geraldo Ribeiro Lima Júnior, Matos Luciano Monteiro Santos Silva, Maxwell Rocha Feitosa, Paulo Sérgio Silva de Lima, Pedro Rodrigues Gabes Neto, Ronaldo Corrêa dos Santos Júnior, Salomão Cavalcante Torre, Sheila Maria Duarte. Passou o horário das explicações pessoais. Uma palavra única escrita, o vereador Cristiano Ramos. Bom dia a todos. A fala é bem rápida, vereador César. E é mais um agradecimento, um alerta e um agradecimento. O alerta é com relação a essa indicação que foi feita hoje, aquele trecho ali, entre o posto de Palmeira de Fora e mais ou menos ali a curva da Iamarra, tem uma rede de esgoto que ela fica a céu aberto e ela tem problema de vazão. Recebe muita água daquele bairro que fica por trás do posto, eu não lembro bem o nome, um bairro criado pelo senhor Francisco Barbosa, quando mora o Shell, o Eudes do Fusca, o ex-vereador Abraão, o Joe do Espetinho. Ali desce muita água, Cezinha, e o esgoto transforma aquela pista numa piscina. E quando parte da água vai embora, o canal ainda fica com muita água, né, correndo o risco de, em tempos de dengue, né, a gente, com acúmulo de água, ser um criador do mosquito da dengue, e aí passa a ser uma questão de saúde pública. Então, faço aqui um apelo, através da indicação, quero só reiterar a importância de resolver esse problema, porque pode ser um forte criador de mosquito da dengue, né, e a gente hoje no Brasil tem vários casos de morte originados pela dengue. E aí a questão de saúde a gente não pode brincar. Aí presidente, recebi várias reclamações e até denúncias de pais de alunos que não estão trazendo seus filhos de volta para casa reclamando da merenda escolar, né? É importante que a atual secretária de Educação do município, a dona Luísa Júlia, tome providência com relação a isso, porque as crianças precisam da merenda para se alimentarem bem. Muitas delas têm dificuldade de se alimentar em casa e a escola passa a fazer esse papel. E uma criança com fome não aprende, vereador César, né? A merenda escolar recebe verba religiosamente em dia. Fui secretário de Educação, sei do que estou falando. E presidente Ronaldo, é em um momento como esse que é bom a gente mostrar a importância do voto, porque a Secretaria de Educação do município é uma parte importante da máquina pública. E uma secretária que está à frente dessa pasta, pré-candidata a prefeita da gestão, em véspera de período eleitoral, deixar faltar merenda de qualidade, né, é uma coisa para deixar a população pensando na importância do voto e ver que não se pode ter um gestor que não tenha autonomia, que não tenha independência e que não esteja preparado, não tem experiência para governar uma cidade como Palmeira dos Índios. Então aqui, faço esse apelo, dona Luísa. A senhora já tem um tempo que está aí como secretária da Educação, né, e
tenta organizar essa questão da merenda, porque é muito importante para as nossas crianças se alimentarem bem na escola. E o que eu recebi de vários pais e até funcionários de escolas é que estão passando macarrão puro para que os meninos se alimentem, né? Esse é um alerta e uma mensagem para a população refletir sobre algumas ações, né? Deixar a gente pensar, deixar o povo pensar na análise, na importância de escolher, de ter nomes para que a gente possa escolher para dirigir o nosso município, sem desmerecer o trabalho de ninguém, sem desmerecer o reconhecimento da gestão, do trabalho da gestão, mas a escolha de um próximo gestor é importante que seja feita com critérios. E agradecer aqui os nossos amigos, não vou citar nomes porque o período eleitoral ele está levando a se criar um clima de perseguição em Palmeira, né? Aliás, o período eleitoral só aflora esse comportamento, né? Toda vez que se aproxima de uma eleição ou termina uma eleição, algumas pessoas usam o poder político que tem para perseguir as pessoas e humilhar. E aí, em meio a esse clima todo, César, porque eu já falei várias vezes aqui, vereador César, o povo de Palmeira é liberto, o povo de Palmeira é independente, e o povo de Palmeira sabe dar resposta. E o vereador Antônio Garrote tem recebido muitos convites para visitar amigos, principalmente na área rural. As pessoas convidam a gente para bater um papo, e aí preparam um café, vereadora Sheila, uma galinha guisada, e a gente vai lá conversar e falar dos nossos propósitos, né? Falar da decisão que tomamos e o que planejamos para que isso venha trazer um resultado positivo e o que isso pode refletir de bom para a nossa cidade no futuro próximo. E aí muitas pessoas têm nos recebido, né? Quase todos os dias nós fazemos visitas, né? Principalmente no final da tarde, quando é na área rural. Na área urbana a gente visita durante o dia mesmo, conversa em algumas... Vários comerciantes têm nos recebido para conversar, empresários, né? E amigos por toda a cidade. E na área rural, geralmente, nós vamos no final da tarde, César. E aí eu quero agradecer a todos que têm aberto suas portas, né, para nos receber, trocar uma ideia e dizer que o voto está no coração. Não precisa dizer não precisa botar uma tarjeta, e muitas vezes responde alguns questionamentos que são feitos, fala uma coisa e apronta para outra, mas o coração está pedindo paz, está pedindo liberdade e pedindo um sangue novo para fazer um trabalho que melhore ainda mais nossa terra. Então, muito obrigado a todos vocês, amigos, que nos recebem, que escutam nossas propostas e que estão nos apoiando do fundo do coração, torcendo para que a coisa toda dê certo. Muito obrigado e um bom final de semana a todos os nossos colegas aqui presentes e toda a população de Palmeira dos Índios. Nada mais a tratar, invocando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão ordinária.